O convidado hoje, o Ademir Jorge, empresário de nossa cidade, e vamos conversar a respeito do Brusque Conventious Bureau. Como é que é? Bureau. É o nome. A hora que eu vi aqui, o Damota me mandou aqui a escrita, mas mandou como se escreve, não como se fala, mas é Brusque Conventious Bureau, que são ações. O que seria Brusque Conventious Bureau, Ademir Jorge? Primeira pergunta que eu te faço. Boa tarde. Boa tarde, Delamar. Boa tarde ao Matheus, que está aqui presente, e o Anderson também. É um prazer estar aqui na Rádio Cidade e explicar um pouquinho sobre o Convention e Visitors Bureau, né? É uma entidade não governamental. Ela nasceu em Detroit, nos Estados Unidos, no ano de 1900, justamente para impulsionar. Naquela ocasião foi criado pela rede hoteleira, que estava com problemas em lotação dos seus hotéis e tudo mais, e criaram o Convention Bureau. Hoje, o Convention Bureau existe no mundo inteiro, tá? E o que é o Convention Bureau? É uma entidade que ela apoia, aporta, ajuda a divulgar, traz eventos para uma cidade, uma região, né? E aqui em Brusque ele já existia, né? O Brusque Convention Bureau, mas ele estava parado já em torno de 9 anos. Como é que nós fizemos? Como é que nós reativamos o Convention Bureau? Modulamos ele um pouco diferente. Como você sabe, eu participo de entidade, né? Sou diretor da AMP Brusque, já fui presidente por 2 vezes, e a gente convive no meio das entidades de Brusque que fazem um trabalho fantástico na nossa cidade, e as entidades são muito unidas. Então, conversando com os presidentes das entidades, né? Eles acharam interessante a gente reativar, tá? Hoje nós somos voluntários dentro do Convention Bureau, tá? Onde que unimos a AMP, a CDL, a CIB, Sindilojas, Sinduscom, Sindiveste, a CVT, que é a Associação de Cervejeiros, e mais a Unifeb. Então, nós modulamos o Convention Bureau com as principais entidades de Brusque. Então, nesses primeiros 2 anos, eu assumi como presidente, e a casa do Convention Bureau é lá na AMP. Então, depois de 2 anos, vai ser uma diretoria itinerante. Então, vamos ou para o CDL ou para a CIB, uma dessas entidades que eu classifiquei aqui. Por quê? Foge de despesas, já que essas entidades já têm seu departamento jurídico, já tem a sede física, já tem secretária, né? Enfim, já tem uma estrutura onde o Convention já não precisa ter esse custo, esse gasto. Então, por isso que nós estamos animados, trabalhando em prol do turismo, de eventos em nosso município, Delamar. Então, só para me entender, se alguém quiser trazer um show para cá, eles podem ter o apoio através de vocês. Explicar um pouquinho como acontece. O Convention Bureau, ele pode fazer convênios com a prefeitura, com o governo do estado, com o governo federal, enfim. Inclusive, se um deputado estadual, um deputado federal, um senador quer mandar algum recurso para um evento específico, ele, por lei, ele não consegue mandar diretamente para aquele evento. Mas nós, como Convention Bureau, podemos servir de ponte. Claro, né? Tudo bem organizado, projeto, né? Um projeto efetuado e uma prestação de conta bem feita, né? Já que a gente tem um nome a zelar em relação, inclusive, a essas entidades, então tudo que a gente vier a contribuir com alguma entidade específica no município que já existe ou que vai ser criado, a gente, através de projeto, então vai vir uma emenda lá do deputado tal, para aquele, então a gente vai fazer um projeto, vai destinar o recurso para essa entidade e vai fazer uma prestação de conta, tá? Quem recebe o recurso sabe que daí sim tem um percentual que paga para quem executa o projeto, né? E todo esse percentual é em relação à prestação de contas e tudo mais, para ser realmente bem transparente. Agora, você falou no começo ali que estava parado 9 anos. Exato. O que fez parar? Na verdade, como é uma entidade privada, né? Às vezes as pessoas, elas também não se motivam tanto a serem voluntárias, ou mesmo que é remunerado. Às vezes é uma dificuldade em você conseguir administrar um Convention Bureau para ter resultado, né?
Então, muitas vezes o presidente sozinho ou com 1 ou 2 ajudantes não conseguia fazer o trabalho. Então, eu acredito que isso que não motivou muito ele, já teve donos de restaurante que foram presidentes, sócios de hotéis, né? E, claro, o que a gente está fazendo é agora classificando todos esses agentes do município, como eu falei, de rede hoteleira, de restaurante, promotores de eventos, trazer eles com a gente, né? É uma associação, Convention Bureau, onde que nós cobramos uma mensalidade que hoje é bem insignificante, é R$100, é só para nós termos um recurso para poder movimentar, às vezes um coffee break, um material de divulgação, um banner, mas sim, a gente com certeza vai procurar prefeitura municipal, alguma coisa nesse sentido, para a gente ter um convênio, para a gente ter recurso para destinar para esses órgãos aí que produzem esses promotores de eventos na cidade. Para dar um exemplo, Joinville hoje ela destina, a prefeitura de Joinville destina para o Convention Bureau de lá 2,5 milhões anuais para que o Convention faça divulgação dos eventos classificados pela prefeitura. Então é importante, como eu falei, né, a prefeitura, o Convention Bureau é privado, né, mas pode fazer essas alianças, esses convênios com órgãos municipais, estaduais e federais. O nome é complicado, você viu que ele falou várias vezes, eu já peguei, Convention Bureau, isso, né? É isso mesmo. Vai, Matheus. Como é um órgão privado, a gente pode dizer assim, como é que a gente faz para ter essa parceria com a prefeitura e você não roubar a função da própria prefeitura com o turismo? Porque, querendo ou não, você tem uma pasta que cuida do turismo na cidade e o Convention Bureau, ele vem na mesma linha. Como fazer que o Convention Bureau não roube a cena, vamos dizer assim, de pegar toda a responsabilidade do que a prefeitura deveria fazer, de trazer mais eventos, trazer mais comunidade, trazer mais turistas para a própria cidade? Legal a tua pergunta, Matheus, né? Porque assim, você sabe que órgão público, né? Já fui secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade. A gente sabe da dificuldade em poder fazer alguma coisa com órgão público, né? Mas o Convention, inclusive, ele está junto da Contur, junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente é um parceiro, a gente não é adversário. A gente quer um bem comum para a cidade. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um projeto para a Semana de Moda de Brusque, que vai acontecer em janeiro do ano que vem, no pavilhão da FENARRECO, e nós estamos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com a gente nesse projeto. É um evento que nós queremos trazer grandes nomes da moda nacional, né, para trazer uma conexão para quem é hoje um prestador de serviço na área têxtil, para quem trabalha com tecelagem, para quem tem confecção. A gente quer trazer grandes nomes, 2 dias de congresso, mas é a semana de moda, porque dentro dessa semana a gente vai trazer, fazer visitas, missões, visitas técnicas em tinturarias, em tecelagens, em confecções. Então é um projeto que a gente está montando, o Convention Bureau está organizando, mas com apoio total da Prefeitura Municipal de Brusque. Dentro dessa linha, dá para tentar também alinhar com os próprios promotores de evento que hoje já tem na cidade e também com as cidades vizinhas que tem o Convention Bureau ou que não tem, a própria prefeitura tem, para você alinhar que não façam eventos na mesma data, mesmo sabendo que é impossível de fazer, mas para que promova realmente não só o turismo da cidade, mas também de toda a região? Mais uma vez, fosse muito bem na pergunta, Matheus, porque nós estamos desenvolvendo um calendário de eventos no nosso município. Mas por que esse calendário? Nós fizemos mês de junho, fizemos julho, agora já estamos desenvolvendo de agosto. E a gente vai ter nas nossas redes sociais, Instagram e tudo mais, nós vamos ter canais, claro, ainda a gente está gatinhando, né? Mas a gente vai ter canais para um promotor de eventos. Eu quero fazer um evento em agosto na cidade. Ele vai lá, dentro dos nossos portais, mas vamos ver o que tem aqui. Em agosto já tem isso, tem isso, tem isso. Vai esbarrar de frente com alguns eventos. Então a gente brinca muito aqui na cidade, né? Não tem nada para fazer, mas daqui a pouco no final de semana tem 10 coisas no mesmo final de semana. Já aconteceu isso, né? Isso é ruim. Isso é ruim. A cidade de Brusque, ela está movimentada em relação ao turismo da cidade. Mas nós queremos organizar. O papel do Convention é esse, organizar, para que não esbarrem 2 eventos ao mesmo tempo. Inclusive, eventos que a gente está planilhando, colocando, cadastrando, são eventos religiosos, eventos esportivos, eventos de festas,
Então, assim, feiras, a gente está organizando tudo e, eu quero saber o que vai ter em julho na cidade. Entra no nosso Instagram, que vai lá, tá aparecendo o que vai ter no mês de julho na cidade. Então, às vezes ajuda para quem quer apostar, porque hoje para tu organizar um evento, sabe que não é barato, né? Muitas vezes tem que colocar dinheiro todo na frente e tudo mais. E daí acontece que às vezes fica furado o evento por causa de muitas atrações na cidade. Bom, a pergunta que eu ia fazer, o Delamar fez. Aí a segunda que eu tava pensando, o França fez. Vamos lá. Mas peraí, mas eu tenho uma pergunta. Olha só. Se tu não tiver, eu tenho mais. Eu tenho. Porque turismo eu gosto muito dessa área. Deixa eu avisar. Eu sei que tu gosta. Por isso que tu fez duas boas perguntas. O pessoal que gosta de ir em evento e coisa e tal, sempre gosta de saber os eventos. Exatamente. Mas você sabe que esse negócio que tu estás falando, referente a organizar para não confrontar os eventos, é uma coisa interessante. É igual recentemente aqui em Brusque nós tínhamos uma situação que agora está resolvido. É o tal do pedágio, lembra? Sim. Que o pedágio, tinha um cidadão lá fazendo pedágio, no final de semana tinha outro, aí não tinha uma organização. Sim, agora tem que cadastrar tem um calendário. A tua entidade lá para poder receber, né? E aí ser contemplada, né? Fica mais organizado, fica muito melhor. Também é o seguinte, porque nós temos um público numa região. Esse público tem que ser bem aproveitado. Exatamente. De que forma? Se você começa a esbarrar as coisas, aí começa a complicar. Né? E você acaba, aquele que estava programado não fica, não tem muito público e você já tá, o cara não vai de novo mais no final de semana em 2 eventos, né? Vai sábado num show do Gustavo Lima, no outro final de semana Ana Castela. Pô, o cara não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Então é mais fácil às vezes dividir, né? Isso, exatamente. Né? É igual eventos gospel. Sim. Tem bastante, né? Uma concorrência aí, né? Mas a minha pergunta é exatamente, dá para fazer evento durante a semana para não ficar tudo acumulado pro final de semana? Vocês estão pensando em fazer alguma coisa? Assim, nós temos que pensar como um todo, né? Sim. Por exemplo, quando a gente está organizando agora, está no início, né, que a gente está fazendo algumas frentes aí com alguns padres e tudo mais, para a gente organizar um roteiro religioso na cidade. Mas tem aquele desenho, aquela vontade de fazer um roteiro que vem lá de não sei de onde para ir até a Santa Paulina. Vamos apoiar esse evento também, esses roteiros, mas a gente quer desenvolver aqui em Brusque, por exemplo, chega o turista, ele está no hotel, independente da religião, porque nós temos também igrejas evangélicas muito fortes, muito bacanas aqui na cidade, mas ele ele não conhece nada. Ele já só passa na frente, vê a igreja matriz, ou vê o Santuário Zambuja, mas ele tem interesse em ver quais são as outras igrejas, o que a gente está pensando em fazer, começando esse trabalho, também fazermos um mapa, um roteiro religioso interno da cidade ou região aqui, onde vai ser, esses mapas eles estarão nos hotéis. Então, como é que o turista chega, ou que mesmo quem vem fazer negócios aqui na cidade, poxa, peraí, eu tenho um dia de folga aqui, eu vou aqui, Igreja Matriz, a Zambuja. A gente está querendo desenvolver totens, onde você vai, ou até guiado, inclusive, se for planejado, agendada essa visita, para ir guiado com um responsável de cada igreja, mas também a gente tem interesse em fazer uns totens, né, com QR Code ali. Então o turista ou alguém interessado ou até um curioso vai lá, aponta pro QR Code, a gente vai ter a história daquela igreja. Quem é que foi? O engenheiro alemão que projetou, ela nasceu em 1900 e tanto, o padre atual é esse, enfim, até os horários das missas, isso tudo a gente quer fazer com a comunidade religiosa, né? Então é importante também esse turismo religioso, que tem gente que sai daqui para ir em outros locais. A Ituporanga não fez a Santa Ituporanga, né? Sim. Fez aquela Nossa Senhora e foi um empresário que fez, e aquilo virou um ponto turístico fantástico, né? Então a gente tem que se espelhar. O Convention Bureau, o trabalho que a gente tem para fazer é espelhando em outros municípios também, como Pomerode. Pomerode existe um Convention Bureau, só que lá é outro nome, mas é a mesma coisa. Não é a Prefeitura Municipal de Pomerode que realiza os eventos. Ela sim, ela porta para essa entidade que desenvolve os eventos. Então as pessoas saem daqui de Brusque para ir lá ver o ovo lá em Pomerode, Osterfest, sai daqui para ver outra. Então assim, são muitas cidades. E as cidades fortes turisticamente, a nível mundial, elas têm por trás um Convention Bureau. Então o que a gente está fazendo nascer aqui na cidade, estamos plantando aqui, é para a gente colher lá na frente, mas queremos sim, já fazendo algumas atividades, fazendo coisas interessantes para o município. Como falou, o município não tem prejuízo nenhum, a gente não ganha salário, então a gente é voluntário, então isso tudo
traz uma satisfação para a gente em ver que a cidade está pensando nisso, né? Grandes festas que tem aqui em Brusque, de repente precisa de mais apoio, seja apoio de divulgação. Então até quem ganha são os órgãos de imprensa, como a Rádio Cidade, por exemplo. A gente recebendo recurso, né, a gente pode distribuir para os órgãos de imprensa da cidade para divulgar. Poxa, vai ter a FenaGip, vai ter a corrida lá tal, por que não aportar, né, nos órgãos de imprensa para motivar, dar mais movimento para essas atividades que estão agendadas e não tem, às vezes, como tirar dinheiro para pagar a publicidade que é necessária para o evento, né? Ô Ademir, eu sei que um dos calcanhares de Aquiles aqui de Brusque, provavelmente você já deve ter conversado nessas primeiras reuniões da volta do Convention dos Birô, deve ser a questão do próprio pavilhão, né? Que não é moderno. E muitas vezes vocês acaba se perdendo Brusque, acaba perdendo o evento por causa da situação do pavilhão. Como é que vocês trataram essas primeiras reuniões para tentar conversar com a prefeitura ou até com o governo do estado de, quem sabe, modernizar o pavilhão ou quem sabe daqui a pouco se construir um novo pavilhão, porque tem muitos tipos de eventos, como a própria AMP, que faz ali a Pronegócio, que acaba tendo que investir demais numa situação que poderia estar investindo em outro local. Como é que vocês trabalham essas primeiras reuniões da modernização do pavilhão? Aproveitando o que o Matheus está colocando, eu vou dar um exemplo, claro, do pavilhão da FenaReco. Eu acho o pavilhão da FenaReco um lugar um espaço muito pouco usado ainda. Principalmente eu estou falando da estrutura, aquela fechada, né? Mas por que eu acho que não é muito usada a estrutura fechada? Pela falta de para você chegar, por exemplo, elevador é uma coisa complicada, assim. Então são coisas assim, por exemplo, se eu olho aqui lá, eu sei que precisa de elevador para que muita gente, pessoas de mais idade possa participar, por que não colocar algo adequado lá, que chamasse a atenção? Não, é verdade o que vocês estão falando, tá? A gente sim tem a preocupação sobre o pavilhão da FenaReco, inclusive sobre o elevador. Tem uma emenda da senadora Ivete Appel, que foi destinada para isso, então está sendo já... você sabe que tem os trâmites, né, burocráticos para chegar... Assim, Ademir, deixa eu só aproveitar essa questão política e dizer o seguinte, cara, uma cidade como Brusque, o potencial que tem a nossa cidade em termos de indústria, em termos de impostos que são arrecadados, não ter um dinheiro para comprar um elevador também é uma vergonha, né? Vamos ser sinceros. Assim, desculpa, não tô criticando nem você nem a Ivete, eu tô dizendo o seguinte, a realidade da nossa cidade, não ter um dinheiro para comprar um elevador, pelo amor de Deus. A gente sabe, Delamar, que assim, né? Cada órgão aqui, tanto o esporte, como a saúde, como o turismo, são orçamentos separados, né? Então, nem sempre aquela pasta, aquela secretaria consegue aportar alguma coisa. Mas assim, o pavilhão da FenaReco, ele é o nosso centro de eventos aqui da cidade. Eu tive a oportunidade de viajar bastante pelo Brasil, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, pela AMP, em busca de novos compradores aqui para rodada, enfim. Tem cidades muito menores que Brusque que tem centro de eventos fantásticos, entendeu? Então a gente sabe, a gente tem que se espelhar nisso para a gente, como Convention Birô, nós, bater lá na porta do prefeito, de quem quer que seja, de políticos, para que a gente consiga ter um pavilhão decente para receber mais moderno, né? Mais moderno. Assim, para você ver a Pronegócio que a gente realiza ali no pavilhão, nós acarpetamos quase 5 mil metros quadrados porque o piso não é decente. Os banheiros, a gente tem que dar uma maquiada, a gente tem que... a parte de paisagismo, de decoração, a gente investe muito, porque nós recebemos ali na Pronegócio compradores que são donos de aviões, helicópteros, tem rede de 100, 120 lojas, então eles vêm para a cidade, a gente tem que dar essa acolhida, né? Ainda bem que a nossa rede hoteleira hoje, ela já até tá bacana e vai melhorar ainda mais, então o que a gente precisa é um lugar bacana para eventos, tá? Porque há pouco tempo atrás, inclusive quando eu era secretário, a gente eliminou muitas festas que tinham ali no pavilhão. Tinha festas ali que não condiz com o pavilhão da FenaReco, né? A gente tem que pensar que, claro, era muito mais barato ele alugar o pavilhão do que alugar um Santos Dumont, um beneficente. Mas, poxa, e aí? E a cidade merece isso? Então, quem quer fazer uma festa de rave ou de não sei o quê, de balada, procura uma chácara, procura um mato, procura... Não é verdade? Nós temos mais afastado. O que a gente quer trazer, como Convention Birô, pessoal, a gente quer trazer o quê? Mais eventos, mais feiras também, que é importante, que abastece a rede hoteleira aqui na cidade, que gasta no município, que faz compra nos centros comerciais, nas lojas, nas confecções, né? Que utilizam os restaurantes. É essa motivação que a gente tem que ter pelo Convention Birô para poder estar ajudando o município a crescer
nesse sentido. Eu não sei qual é a cidade, tem uma cidade que tem um restaurante que é longe daqui. Como é que é o nome da cidade? Que o pessoal sai daqui de Brusque para ir almoçar, é lá pro sul. Lá no sul do estado, meu Deus. Agora esqueci o nome da cidade. Fugiu também. Então tem gente que vai de ônibus, de carro. Sim, porque lá faz até excursão, né? Excursão, né? Então a gente tem que começar a provocar um desejo aqui na cidade. Eu tenho orgulho de falar que sobre o que o Senac está investindo, vocês passou aqui pela reportagem de vocês, em organizar, em construir aquele restaurante germânico e também uma escola de gastronomia de comida típica, tipo alemã, italiana, polonesa, a partir de uma ideia minha que eu tive lá atrás. Passei pro Hélio na época da Agnone, que é o presidente da FEComércio, um grande amigo, né? O Marcelo Gevert, que era do Cine de Lojas, e a gente deu essa ideia porque assim, eu na área têxtil, nós recebemos diariamente aqui na cidade pessoas que vêm nas tecelagens, vêm nas confecções. E o que é Brusque? O que tem a culinária de Brusque? Pô, é o marreco, porque tem a FENARRECO. Mas onde é que eu vou comer marreco? Não tem, né? Agora, esporadicamente, um ou outro restaurante está fazendo aí sexta-feira e tudo mais. Mas nós temos que pensar, desde a gastronomia, organizar esse turismo que a gente quer. Então, a escola está em andamento, o investimento do Senac é em torno de 25 milhões de reais para a construção dessa escola, desse restaurante, que vai funcionar todos os dias. Você sabe, Antônio Raio Duplicada, eu posso sair de Joinville para vir um domingo comer um marreco em Brusque, eu vou gastar aí 1h20 de Joinville até chegar aqui na cidade para degustar um marreco, que é o prato típico. E tenho certeza, parece coisa pequena. Não, né? Mas tem um valor incrível. Então a gente puxa por isso, né? Falando em coisa pequena, uma vitória do Convênio Chubirô, que eu ficava indignado de manhã vendo no jornal estadual, aqui, jornal de televisão estadual, e passava várias cidades. Joaçaba, Tubarão, passava Anitápolis, mas não tinha Brusque. Poxa, mas por quê? A gente tem que ser bairrista, nós temos que valorizar o que nós temos aqui, ter orgulho de falar o nome da nossa cidade. Eu procurei daí a parte comercial lá de Florianópolis, dessa emissora, comecei a tratar com eles, com o local aqui, com o comercial local aqui também, que mora em Brusque, e colocamos uma câmera. A gente ia comprar a câmera, né? Nós ia fazer uma vaquinha ali para comprar a câmera, mas não, eles compraram a câmera, pedi autorização lá no Hotel Montes, né? O Luiz Felipe lá colocou lá, nós tínhamos que só um Wi-Fi funcionando, beleza, e hoje quase 2-3 vezes por semana passa Brusque de manhã cedo. É interessante, né? Para divulgar a cidade. Então, o nome da cidade que você tinha citado ali é São Martinho. São Martinho, é isso mesmo. Aquele restaurante fugiu, né? É o Flushaus. Flushaus. Então, assim, eles criaram uma identidade. As pessoas saem daqui para ir tomar um café colonial lá. É caro, não. Isso que eu falo, mas tá nessa pegada, Ademir. Aí como é que vocês... Claro, o Convênio Chubirô trata de vários assuntos, principais eventos, mas como tratar isso com a rede hoteleira e com a rede de bares e cafés e tudo mais? Porque ainda não... A gente tem o nosso ser aqui, querendo falar, ser barrista, mas como trazer esse turista pra cá, pra Brusque, pra ficar hospedado aqui, mesmo que ele vai pro litoral, como é pra ele vir tomar aqui o nosso café na nossa região também? Então, é isso que a gente tem que fazer. O Convênio está aqui pra gente. Não é um trabalho que vai acontecer do dia pra noite. Pelo contrário. Desde o início, ano passado, quando começamos a conversar sobre montar essa diretoria com essas entidades, foi que a gente não quer ter pressa. A gente quer ter qualidade no que a gente vai apresentar, né? Então, isso tudo vai demonstrar que são pequenas coisas que vamos resolvendo. Por exemplo, você falou em hotel. A gente fez uma reunião com a rede hoteleira, tá? A maioria foi, com o pessoal de restaurante e tudo mais. Mas agora a gente está fazendo o quê? Lançamos já, inclusive, quero aproveitar para divulgar aqui no programa Conexão da Rádio Cidade, um curso de atendente ao turista, mas é um curso de atendente, tá? Como é que vai funcionar? Vai funcionar presencial no Senac Brusque. Esse curso a gente conseguiu trazer gratuitamente, são 40 horas de curso, tá? Que vai acontecer do dia 24 de setembro, aliás, do dia 26 de agosto até 24 de setembro, tá? No período da noite, tá? Às quartas e quintas-feiras, das 18h40 até as 22 horas. Porque assim, vocês sabem, né? A gente convive com isso. Brusque, por ser uma cidade segura, e há muito tempo ela vem trazendo gente para morar na cidade, para criar seus filhos aqui, né? Só que eles não entendem, não conhecem a cidade. A realidade deles está no norte, no nordeste,
E a gente tem que fazer o quê? Essa mão de obra é muito bem-vinda. Então nós temos que qualificar essa mão de obra, que ele fale a mesma língua de qualquer pessoa nascida aqui na cidade. E para isso o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, já estamos divulgando imposto de gasolina, em panificadoras, tá? Porque se eu paro o meu carro, eu sou de fora, vamos imaginar até de uma cidade perto, eu sou de Indaial, vim para Brusque. Poxa, mas onde é que é o museu aqui na cidade? O camarada que às vezes vem lá da Bahia, do Pará, do Maranhão, não sabe, né? Não sabe. Então a gente quer o quê? A gente quer qualificar essas pessoas na padaria, na loja de conveniência, nos hotéis, que eles venham se qualificar para eles entenderem onde é que é o nosso museu, onde é que é a nossa igreja, onde é que são os pontos interessantes, o nosso Parque das Esculturas, onde mesmo fazem as compras aqui na cidade, né? As compras de varejo, né? Que nós temos aí na rodovia, as compras de atacado, que nós temos aí no Silveira. Então, tudo isso o que é? É uma união de esforço, tá? Então, esse aqui é o primeiro passo. Já conversamos com o empresário na área de restaurante. Ele já emprestou o restaurante dele. Nós vamos depois abrir um curso para garçom, tá? Poxa, eu trabalho em serviços gerais numa empresa das 5 às 6h30, mas eu queria ser garçom também para ajudar no orçamento da família. Estou com um filho pequeno, estou com isso. Vai ter oportunidade de fazer curso de garçom, tá? Dentro do restaurante, tá? Onde que vai aprender como lidar com o atendimento, como lidar com as refeições. Isso tudo é um trabalho, como eu falei, não é do dia para noite, mas nós temos que estar com a cidade toda envolvida nisso, tá? Ô Jorge, o nosso tempo é o parceiro, Ademir Jorge, o nosso tempo é o nosso parceiro. Eu só queria finalizar contigo dizendo o seguinte: você sabe que esse negócio de preparação de uma cidade para receber o turista é uma coisa muito importante, no sentido assim, ó, dizem os economistas que a área que vai ser melhor paga é justamente a área de serviço. Exatamente. E uma delas é o serviço ao turista. Então, se tiver pessoas preparadas, com certeza vão estar ganhando bem. Isso pode ter certeza lá na frente vai ser um grande empreendimento, né? Verdade, Elamar. Nada mais, assim, as pessoas estarem preparadas, sim, elas são bem pagas, elas são valorizadas, né? Em todas as áreas. E a área de atendimento e a área de serviço, como você falou, é difícil, e a gente sabe que a profissão mais valorizada aqui para frente é um pedreiro, é um carpinteiro, que também não se acha mais, né? Então isso tudo, a nova geração, ela tem uma cabeça um pouco diferente, mas nós temos que o quê? Fazer a nossa parte, né? Eu vim de outra cidade, eu estou morando aqui em Brusque, o que eu vou fazer? Vou me preparar para poder estar inserido no mercado de trabalho. Esse é o objetivo. Ademir, obrigado pela tua presença aqui. Claro que o assunto, acho que tem muita coisa a ser discutido com relação às atrações e turismo aqui da nossa cidade, mas obrigado pela presença aqui, obrigado mais uma vez. Não, tá bom, obrigado para vocês aí, pessoal, pela oportunidade, né? E mais uma vez falar o telefone da Amp Brusque, que é o 3351-3811, e o telefone do Senac para esse curso é o 3351-2626, para fazer suas inscrições de forma gratuita. Aproveitem as oportunidades, tá? À noite, vou fazer um curso, vou me qualificar para estar preparado para essa cidade tão maravilhosa que é a nossa Brusque. Valeu, Ademir Jorge foi nosso entrevistado de hoje.